Ei pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de fevereiro de 2019, domingo, Rio de Janeiro, capital. Hoje e agora são 4 horas da manhã e 23 minutos. Muito bem, eu só quero tirar uma dúvida de algumas pessoas, porque vocês viram aí, eu coloquei no título a parte com crave, a parte sem crave e a parte junto. Que parte mais doida é essa, sabe? Você pode estar perguntando. Eu não estou entendendo parte nenhuma disso aí. Calma que já tudo será esclarecido. Olha só, isso aqui gera muita dúvida para as pessoas. As 3 formas estão corretas, mas existe a maneira certa de utilizar. Tudo bem? Então, por exemplo, a parte, então vamos começar então com a parte com crave, tá? Que é uma locução adverbial, significa separado, significa colocado de lado ou algo sem importância, tá? Então pode também algo ser reservado, algo como eu disse, separado do grupo, algo sem importância. Vamos botar uma frase para exemplificar. Olha só. E que está totalmente à parte do grupo, ou seja, ele está totalmente fora, tá? Ele está totalmente fora do grupo, tá? Também nós podemos utilizar assim, ó, brincadeiras à parte, a situação no Brasil está crítica. Tudo bem? Entenderam aí? A parte com crave é uma locução adverbial, então ela significa o que? Algo sem importância, algo colocado de lado, algo que está fora, tá? Então isso aí significa a palavra à parte, tá? Então, muito bem. Ou pode ser algo que não deve ser levado em conta e assim vai. Olha só, agora a parte, esse sem crave, às vezes pode não ter esse artigo aí, tá? Essa parte significa um elemento, uma porção, entendeu? Uma fração. Então eu vou dar um exemplo para ficar fácil para vocês. É um substantivo, essa parte aí é o substantivo, tá? Um exemplo assim, ó, cada um receberá a sua parte. Você pode ver que tem um artigo aí, só que tem um pronome possessivo no meio, mas não importa. Essa parte aí significa o que? É a sua porção, tá? Então isso não quer dizer que você vai colocar crave, não, isso é diferente, não é uma locução. Então quando você escrever assim, cada um receberá a sua parte, esse parte aí é um substantivo, certo? Não é uma locução adverbial. Agora, tem outra frase, eu posso exemplificar coisa? Posso. Olha só, qual a parte, aqui ó, a parte ó, mais bonita no Rio de Janeiro? Uma pergunta, qual a parte mais bonita no Rio de Janeiro? Eu estou falando do local, de um local específico. Qual a parte mais bonita? Então a parte é sem crave e não é junto, separado e sem crave, tá bom? Sem crave, tá? Agora, o a parte junto, o que ele significa? É um substantivo também, só que ele significa uma interrupção, um comentário. Geralmente quando uma pessoa ela é interrompida, isso se chama uma parte, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, ó. Minha aula foi interrompida por vários apartes, tá? Pode ser um comentário, pode ser um parêntese, certo? A parte também, segundo o dicionário do Segala, também significa uma conversa em segredo, tá? Por exemplo, uma frase aqui, ó. A mãe teve uma parte com a filha. A mãe teve uma parte com a filha. Ou seja, ela teve uma conversa em segredo, tá? Segundo o dicionário do Segala, também significa isso aí. Também pode acontecer no teatro, também chamado à parte, quando o ator ele está falando algo e depois ele dá uma pausa, ele faz tipo um comentário para si mesmo, também chamado de uma parte, tá? E também existe o verbo apartar, que é muito utilizado em relação a gado, tá? Que tem a ver com apartação, tá? Então também tem esse significado. Mas em linhas gerais é isso. Entenderam aí, gente?
a diferença de a parte com crave, separado com crave, a parte separado sem crave e a parte junto, tá? Então as três formas elas existem na língua portuguesa e as três formas estão corretas. Esse vídeo aqui é só uma aula rápida, básica, só para tirar uma dúvida mesmo, que eu sei que muita gente tem na hora de escrever, porque é o seguinte, quando você está falando, não tem diferença, mas quando você está escrevendo, aí a coisa pega. E um texto bem escrito é um texto fácil de ser entendido. Um texto mal escrito vai dar problemas na hora de quem estiver lendo. Essa pessoa pode ter dificuldade na hora de interpretar seu texto. Lembre-se, nem todo mundo é um professor, uma professora. Você pode escrever um texto para uma pessoa, até mesmo um e-mail, até mesmo uma mensagem no WhatsApp. Claro, não precisa ser tão formal no WhatsApp. Eu procuro ser. É coisa minha, não precisa seguir a risca. Claro, você só não vai escrever com erros de português. Mas uma coisa você tem que entender. Quando você escrever, tem pessoas que elas são mais simples. Se você escrever de uma maneira tudo igual, a pessoa não tiver a distinção, quem lê não vai entender o contexto e pode ter dúvida na hora que for interpretar essa mensagem. Por isso que devemos escrever corretamente, tá? Então, lembrando, quando você escrever, procura conhecer a estrutura, procura conhecer o significado das palavras, como que se escreve, qual utilizar. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma formação acadêmica, e às vezes ele vê algo errado, mas ele sabe que a pessoa escreveu errado e pode ter pensado na maneira certa, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não vão entender. Por quê? Porque elas não estão acostumadas, tá bom? Então, gente, passa esse vídeo se vocês conhecem alguém que não sabe. Se você já sabia, beleza. Se você conhece alguém que não sabe, então passa. Quem sabe, passa para frente, passa para quem não sabe, tá bom? Porque às vezes as pessoas, elas conhecem isso aqui, mas elas não sabem explicar. Então eu estou aqui dando meu tempo para isso, para poder ajudar o meu próximo, tá bom? Então muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.